E nós sabemos que, no geral, desde muito cedo, os judeus eram ensinados que deveriam se casar. A cultura judaica da época valorizava o casamento como um mandamento divino, como uma instituição fundamental para a continuidade do povo e da fé. Inclusive, estudiosos estimam que a idade média dos judeus se casavam naquela época era por volta dos 18 anos. Como Paulo era profundamente comprometido com as tradições de seu povo e com a observância rigorosa dos costumes farisaicos, seria estranho que ele não tivesse constituído uma família por meio do casamento. Não sabemos exatamente quantos anos ele tinha quando afirmou sua solteirice aos crentes de Corinto, mas é provável que já fosse um homem de meia idade, portanto, alguém com idade suficiente para ter sido casado em algum momento da vida. O segundo argumento a favor de que Paulo tenha tido uma esposa está relacionado à sua possível participação no Sinédrio. Para quem não sabe, o Sinédrio era o Supremo Tribunal Judaico daquela época. Funcionava como o Conselho Legislativo dos Judeus, responsável por questões religiosas e cívicas. O Sinédrio de Jerusalém tinha grande influência na sociedade judaica e provavelmente era formado por 71 membros, incluindo os principais sacerdotes, que eram saduceus, escribas, que majoritariamente eram fariseus, e anciãos, que eram os membros leigos. Havia também sinédrios menores em outras cidades. Antes de sua conversão, claramente Paulo era associado de alguma forma às atividades do sinédrio. Quando Estevão foi martirizado após um interrogatório diante do sinédrio, o texto bíblico diz que Paulo consentiu na sua morte. Isso quer dizer que provavelmente Paulo foi um dos instigadores do julgamento do primeiro mártir cristão. Além disso, a Bíblia ainda relata que Paulo tinha autorização do sumo sacerdote, que era o presidente do sinédrio, para perseguir os cristãos. Também, o professor de Paulo, o fariseu Gamaliel, era um membro influente do sinédrio de sua época. Então, algumas pessoas que procuram indícios sobre uma possível esposa de Paulo alegam que os membros do sinédrio precisavam ser casados. O problema é que faltam evidências de que o casamento realmente fosse uma exigência para participar do sinédrio. Inclusive, muitos estudiosos defendem que a exigência do matrimônio aos membros do sinédrio passou a vigorar apenas em um período posterior ao de Paulo. A questão é que não sabemos se Paulo realmente chegou a ocupar uma das cadeiras do sinédrio, ou se apenas estava sendo preparado para compor aquela corte, como o promissor estudioso da lei que de fato era. Mas mesmo que ele tenha sido um dos membros do sinédrio, não há como provar que o casamento fosse uma exigência obrigatória.